Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. E hoje nós vamos trazer como tema prevenção e controle de arbovirose. E nós convidamos para trazer informações, para orientar a nossa comunidade, o Leonardo Mota Salles, ele é coordenador da Vigilância Ambiental de Manhuaçu. Leonardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui em nome da Secretaria de Saúde. E é importante a gente trazer aqui, esclarecer para a comunidade essa importância e atuação da vigilância ambiental. Sim, a vigilância ambiental ela funciona no âmbito do ambiente que nós convivemos em relação à saúde. Então, nosso objetivo é fiscalizar, monitorar e vigiar, né, de alguma forma, o nosso ambiente em prol daquela situação que está acontecendo de algumas endemias, surtos, enfim. Então, nós, a Vigilância Ambiental, entramos com este olhar. Arbovirose, qual a melhor definição? Essa é uma boa pergunta. Arboviroses é um conjunto de vírus que eles têm o mesmo comportamento, né? Então, eles têm um comportamento de transmissão com o vetor e eles também têm um comportamento em transmissibilidade. Então, a gente consegue observar os arbovírus através desse comportamento. E as arboviroses que são mais comuns nesses ambientes urbanos, quais são? Nos ambientes urbanos, agora nós temos dengue, chikungunya e agora nós estamos com a maiaro, né? A febre amarela já esteve aqui na nossa cidade, né, urbana, e agora a gente está com o Oropoche, infelizmente. Que nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho. E nos últimos anos, Leonardo, Minas Gerais registrou números, foram vários casos, né, de dengue, chikungunya, zika, né? E sendo essas transmissões aí através do mosquito Aedes aegypti, esse mosquito está cada vez mais resistente ou a população que está aí se descuidando? Nós podemos falar que somos os dois, né? Nós temos o mosquito que ele se adapta a vários tipos de ambiente, então ele vai até uma casquinha de ovo que tem um pouquinho de água ali, ou também como, né, um recipiente num tambor, enfim, que esteja uma água parada. Então, ele tem essa adaptabilidade, mas a população não nos ajuda, que deu uma chuvinha, a pessoa não vai até o quintal para saber se teve um empoçamento de água ou não. Que se ele fizesse, né, os civis pudessem fazer esse papel de também vistoriar as suas casas, a gente teria muito menos casos do que nós realmente temos. E às vezes as pessoas preocupam mais, quando se fala de dengue, né, a Aedes aegypti, período do verão. Verão, a estação já foi, nós estamos aí nesse período da estação outono e o alerta também continua, né? Continua, porque com esse desequilíbrio ecológico que nós estamos vivendo, a gente não tem uma garantia de que nós é uma doença sazonal, que vai ser uma transmissibilidade sazonal. Então, a gente está sem inverno. Ano passado nós não tivemos frio, nós tivemos ondas de calor. Então, o Aedes ele continua procriando mesmo nos outros períodos do ano, né? Não somente no verão. O verão, a temperatura, ela facilita a maturação dos ovos. Então, a gente precisa ficar atento porque essas ondas de calor com chuva, aí a gente tem um aumento de número de casos de dengue, zika ou chikungunya. E é até interessante a gente citar também como que é resistente, né, a esse tipo de mosquito, os ovos que foram ali depositados, né? Mesmo você, às vezes, limpando o ambiente, dependendo da forma que você limpa, você não consegue eliminar, né? Exatamente. A forma que, às vezes, né, as pessoas pegam um copo d'água, um vidrinho que está ali parado, um recipiente, joga a água fora, mas não limpa aquele ambiente, aquele recipiente. Então, a gente precisa passar a buchinha para estar tirando, porque o ovo ele demora até 360 dias para ele morrer sem água. Então, se a fêmea colocou lá, fez a sua postagem naquele recipiente com água, ela deixou ali e essa água secou, ela diminuiu até uma próxima chuva, até um próximo descuido, essa água volta a atingir esse ovo, em 360 dias
ela pode eclodir novamente. Além dessa situação que envolve o Aedes aegypti, né, essas doenças, a população agora em 2025 acabou sendo surpreendida aí pela divulgação febre oropouche. Qual é a melhor definição? Ela já está dentro do nosso país desde 1960. A Fiocruz ela já descobriu, né, essa doença desde 1960 e nós temos aí essa falta de estudo porque ela era lá do Pará, de Goiânia, no Amazonas, bem localizada. Então, com essas idas e vindas nossas e o desmatamento, o avanço da cidade, né, para dentro dos ambientes rurais, a gente está trazendo essas doenças para dentro da cidade. Então, o oropouche também está acontecendo a mesma coisa. Quando você diz, né, que a gente, em 2025, tem um aumento do número de casos, a gente precisa entender que o Estado não tinha insumos suficiente para testar as pessoas com oropouche, porque era destinado somente para o norte do nosso país. Então, aqui no Sudeste, a gente não tinha insumos para a gente testar. Então, a gente tinha as pessoas que adoeciam, só que a gente não sabia se era ou não oropouche. Mas com o aumento de número de casos que está acontecendo no Espírito Santo, só agora em 2025, até fevereiro de 2025, já tiveram 4.236 casos no Espírito Santo. Então, a gente já está começando a ampliar toda a nossa visão em torno dessa febre oropouche. Tá. E como que essa contaminação acontece? Bom, a oropouche ela tem um comportamento diferenciado porque ela é transmitida pelo mosquito culeicoide, que é mais conhecido como mosquito pólvora ou maruim, depende da região. Esse maruim, ele é bem pequenininho e ele tem uma asa arredondada e ele é bem menor do que o Aedes aegypti. Depois vocês pesquisam no Google, dão uma olhadinha, porque é interessante a gente identificar esse mosquito. Então, esse mosquito ele tem um comportamento diferente do Aedes, porque ele não só depende da água parada, ele depende da água parada com matéria orgânica. Então, sem a matéria orgânica, ele não faz a proliferação. Então, tem essa diferença. Perfeito. Então, ele é um mosquito que diferencia do Aedes aegypti também pelo tamanho, né? Igual você disse, minúsculo, né? Exatamente. Ele é bem pequenininho. Tanto que quando a gente fala, né, a prevenção, coloca grades na janela, essas grades fininhas, né, essas malhas, telas, essas malhas fininhas, a gente precisa entender que não é qualquer tela que a gente vai colocar. Precisa ser uma malha, que é estilo... como se fosse um nylonzinho. Só que a mesma funcionalidade dessa tela é a mesma coisa que a gente fechar a janela. Então, o mais indicado é a gente fechar nossas janelas. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Essa forma, né, que ele se reproduz, o local, que chama atenção, né? Sim. Como ele depende dessa matéria orgânica, esse ambiente que tem água parada e tem ali, né, a pessoa joga uma fruta para estar adubando uma horta, nós temos aí, né, esse hábito de utilizar alguns alimentos, até mesmo bananeiras, né, que quando chove acumula água e ali tem uma matéria orgânica, o maruim ele vai se reproduzir ali, nesse ambiente. Então, por exemplo, um curral que cai a chuva, que tem resto de esterco do boi, da vaca, também ele vai ter ali uma proliferação. Então, quer dizer, na região nós temos aí ambientes propícios, né? Muito. Bem rotineiros, né? E é na zona rural que está vindo para dentro da cidade. Perfeito. Agora, em termos quais os sintomas da febre oropouche para a gente alertar aí a comunidade? Segundo a nota técnica do Estado 117 do ano passado, de 2024, ela fala o seguinte, que a gente tem que prestar atenção, nós da clínica, né? Os médicos, eles observam a seguinte forma: febre súbita, e se ela teve algum outro tipo de sintomas, que é mialgia, dor de cabeça, alguma dor nas articulações, vômito, diarreia. Se tiver tido esses sintomas, pode ser oropouche. Só que na mesma nota técnica, a gente pode observar que são os mesmos sintomas da dengue. Sim. Então, a gente tem que observar que, na nota técnica, não quer dizer que você tenha testado um teste rápido para a dengue e tenha dado negativo, que vai ser oropouche. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque
a gente está com um certo receio, nós da vigilância, estamos com um certo receio para que as pessoas não peguem a Oropost como uma moda e comece a diagnosticar, né, ou achar que está com a Oropost. Né? A Oropost ela tem sérios problemas pós-doença, porque você pode, além de estar na hora da contaminação, você tem os sinais e sintomas e você pode repetir esse mal novamente depois de 7 a 8 dias. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. O Oropost é uma coisa bem peculiar e ainda é novo. A gente não sabe muito bem como é o comportamento nela aqui no Sudeste. Perfeito. Dá para reforçar a questão dos sintomas, Léo? Claro. A Oropost ela vai ter febre súbita. Então, nos primeiros dias, a pessoa vai ter uma febre imediata e logo depois ela vai começar a ter outros sintomas. E aí que a gente precisa observar que é mialgia, dor nos músculos, tá? Dor atrás dos olhos, uma fraqueza, vômito, diarreia, dor de cabeça. E aí a gente observa que é os mesmos sintomas da dengue. E aí nada de automedicação. Vamos procurar o serviço de saúde, né? Por favor, nós necessitamos com que a população procure o serviço de saúde, porque sem o serviço de saúde, se você não procura, fica em casa buscando se melhorar sozinho, sem ajuda, nós da vigilância, a gente não fica sabendo se você adoeceu. E como que a gente vai poder te ajudar nós da vigilância ambiental? Vamos conseguir te ajudar no seu ambiente sem a gente não sabe que você está doente. Então, a gente precisa que as pessoas, os cidadãos, procurem o serviço de saúde. É importante a gente verificar que foi divulgado agora recentemente que, além do Maruim, pesquisas indicam que a febre Oropost pode estar sendo transmitida também pelo pernilongo Culex. Exato. Pernilongo é esse, hein? Mais um aí. Mais um. Nas pesquisas da Fiocruz, eles encontraram o vírus, né, da Oropost, que é a Orov, dentro do Culex, que é esse mosquito, que é esse pernilongo comum nosso que nos morde, que não é o Aedes aegypti. Então, esse pernilongozinho já está encontrando nele o vírus. Então, está estudando se ele transmite ou não. De primeira, nós sabemos que o Maruim é o transmissor primeiro, né? O principal. Agora, o Culex, a gente ainda está em estudos para afirmar, mas já foi achado o vírus dentro dele. Trabalhar a prevenção é fundamental. Como que a vigilância ambiental tem trabalhado diante dessa realidade com o aumento de gás aí principalmente na região? Nós trabalhamos com a eliminação de foco. Nossos agentes de endemias, junto com os nossos supervisores, eles vão até o ambiente e eles fazem todo o tratamento dentro das casas. Então, eles entram, né, dentro da casa. É importante com que você, cidadão, né, possam aceitar a nossa visita, porque o nosso olhar técnico, né, dos agentes, do supervisor, ele vai conseguir direcionar aonde pode estar tendo um foco do Aedes e também do Maruim, porque agora eles já passaram sexta-feira agora, dia 21, pela capacitação da febre Oropost, então eles já estão aptos para estar identificando também este mosquito. Então a gente precisa estar aceitando com que esses agentes entrem na nossa casa para fazer essa vistoria. Perfeito. E logicamente que quando o agente vai fazer a vistoria, ele está devidamente identificado, né? Ele vai chegar a essa abordagem, né, para evitar outras situações que a gente tem visto Brasil afora. Né? Exatamente, essas questões desagradáveis que é alguém passando pelo agente. Todos os nossos agentes de endemia são uniformizados, com a blusa azul, escrito Secretaria de Saúde de Manhuaçu. Eles vão estar de crachá. Tem a bolsa, que é a mochila, que é amarela, né, que também tem o emblema da prefeitura. Então, busque também no Instagram da prefeitura. Tem lá a foto, né, com o rosto de todos os nossos agentes, dos nossos supervisores. Então, lá para que você possa ficar seguro, pode entrar, pode verificar, para que você possa identificar. Porque cada agente de endemias, ele está dentro de cada posto. Então, no posto que você pertence, você tem lá o seu agente de endemias. Agora, existe algum repelente, algum inseticida? Como é que é a realidade quanto a isso? Bom, os cuidados com que as pessoas precisam ter, o cuidado individual em relação ao Maruim, né, ao febre Oropost, não temos repelente ainda.
né? A Fiocruz já está em estudos para estar descobrindo um repelente. Mas nós não temos ainda repelente que protege ao maruim. Não quer dizer que a gente deva deixar de usar o repelente, porque o repelente ele vai estar afastando. E se o Culex transmitir? Que a gente ainda não tem certeza. O repelente nos protege contra o Culex. O repelente também nos protege contra o Aedes aegypti. Então, a gente também está prevenindo sobre dengue, zika e chikungunya. Então, a gente passa o protetor repelente, né, mas a gente também tem a questão que nós não temos que entender que não vai estar nos protegendo do maruim. Mas em relação aos outros mosquitos, a gente vai ter a proteção. Agora, inseticida, o maruim também não possui. A gente ainda está, né, a Fiocruz também está estudando em relação ao inseticida, mas a gente só tem o inseticida para matar o mosquito adulto do Aedes. A prevenção ainda continua sendo o melhor caminho, né? Exatamente. O melhor caminho é que você possa fazer a sua parte. Eu só esqueci de um detalhe, Moreira, que é para falar sobre o óleo mineral. O óleo mineral ele é uma barreira física. As pessoas, né, que adentram as matas, os trabalhadores de zona rural, que entram em contato com esses locais possíveis que tenha o maruim, ele pode estar utilizando, para ele não se contaminar, ele pode estar utilizando um óleo mineral que ele não vai repelir, não vai tirar o mosquito de perto dele. O mosquito vai chegar até ele, mas como ele é muito fininho, muito levezinho, o óleo mineral não deixa com que o maruim adere à pele para poder fazer, né, a sucção do sangue. Então a gente passa o óleo mineral, que é uma barreira física, tá certo? Então a gente precisa só lembrar disso. Perfeito. E algum sintoma foi identificado, procure aí o local de saúde, por favor. Tá. E algo mais que nós possamos aqui já para o encerramento acrescentar, informações que podem ser obtidas, meios de contato? Olha, o nosso meio de contato Vigilância Ambiental é 3339-4775, e aí você pode entrar em contato conosco para que a gente possa estar orientando. Se você tiver alguma denúncia, pode entrar em contato conosco. Mas que nós precisamos frisar é que você, cidadão, possa nos ajudar na prevenção. Esse ano, nós estamos com um controle das arboviroses, estamos com números muito baixos, que era o esperado para o verão, que a gente não teve esse ano a epidemia, mas eu quero salientar aqui que o trabalho que os agentes de endemias, junto com os supervisores, tiveram no final do ano passado para o início desse ano. Desde janeiro desse ano que eles estão fazendo hora extra, estão trabalhando todos os sábados, fazendo todo o trabalho de eliminação de focos. Mas a gente necessita que você, cidadão, possa fazer a sua parte também. É importante, né? Se cada um fizer essa parte que lhe compete, logicamente que fica melhor para resolver o problema. Com né? certeza. Tá. Ô, Leonardo, muito obrigado pela participação. Tá? Agradeço, muito obrigado, Moreira. Muito bem, assim no entrevistado do dia hoje, nós conversamos com o Leonardo Mota Salles, coordenador da Vigilância Ambiental de Manhuaçu, e o nosso tema, prevenção e controle de arbovirose, trazendo muito conhecimento, muitas orientações para você. É só colocar em prática, hein? Um abraço, continue ligado aqui na Manhuaçu FM 106,9. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.